Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Realmente está muito bonito essa igreja, porque você está aqui, amém? Aleluia. Eu gostaria que abrisse sua Bíblia lá em Mateus 16. Nós vamos ler alguns textos e compartilhar algumas coisas que Deus foi tratando no meu coração, amém? Aleluia. Glória a Deus. Mateus 16, versículo 17. Eu quero começar com esse texto, compartilhando com você. E Jesus respondendo, lhe disse, antes desse texto, o Senhor pergunta aos discípulos, né, que dizem quem eu sou. E aí eles começam a dizer, uns dizem João Batista, outros Elias, né? E aí Pedro responde, tu és Cristo, o Filho do Deus vivo, e no versículo 27, que nós vamos ler agora, Jesus disse assim, e Jesus respondendo disse, bem-aventurado és tu, Simão Bar-Jonas, porque tu não revelaste nem a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Não, você não leu o versículo que eu li. Você é a igreja do Senhor e as portas do inferno não vai prevalecer contra você. Uau! Irmãos, essa sua animação, mas a gente vai chegar lá. Ei, se eu posso colocar um tema nessa ministração, eu colocaria assim, a alegria de ser da família de Deus, ou a alegria de pertencer à família de Deus. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você nessa noite. Aqui o texto ele vai dizendo que o Senhor diz, ei, a minha igreja, você é a igreja do Senhor? Amém. E aí ele diz que as portas do inferno não vai prevalecer contra você. E aí a gente às vezes ainda fica meio preocupado com algumas coisas, não é? Porque se Deus diz, Ele cumpre. Ou, como nós cantamos, se Ele diz, nós acreditamos, porque sabemos que Ele vai cumprir. Amém? Glória a Deus. Então, essa foi a primeira vez que foi usada a palavra igreja, pelo próprio Cristo. De toda a história, desde o começo lá de Adão até Jesus, Deus deixou para Jesus falar sobre a igreja. Deus deixou o próprio Jesus falar sobre a importância da igreja. Você talvez não tenha entendido ainda. Mas Deus deixou propositadamente Jesus falar sobre a palavra igreja. Para que eu e você não pensássemos. Isso foi ideia de homens. E aí a gente ainda ouve pessoas dizendo isso, não é? Deus deixou para Jesus falar sobre a igreja, para que pessoas nenhuma colocassem ou achassem que fosse algo humano. Mas a igreja é algo divino. E eu vou falar de igreja no sentido geral, mas depois eu vou falar sobre a igreja no sentido local. Amém? Então, igreja é uma ideia de Deus, é um propósito divino, da qual Deus deixou e Ele que estabeleceu. Então, você foi plantado na igreja porque Ele desejou você aqui. Eu estou estudando com as crianças do departamento infantil. Quem é pai deveria perguntar para o seu filho o que ele aprende. E nós estamos falando sobre os discípulos. Na verdade, nós estamos falando sobre vários homens e mulheres da Bíblia. Tira o som, acho que é o meu celular. E lá estudando sobre isso, irmãos, quantas pessoas seguiam os passos de Jesus? Mas sabe, Jesus escolheu 12 para andar com eles. Os outros continuavam andando com ele, mas 12 foram escolhidos. E eu fico pensando, naquela multidão, eles sendo escolhidos, se chamasse meu nome, como que eu ia vibrar de poder caminhar do lado do mestre? Você foi convidado para andar do lado do mestre. Você deveria vibrar mais sobre isso. Porque você não está caminhando ao lado de qualquer pessoa. Você está caminhando do lado daquele que abre portas, daquele que abre o mar, daquele que fecha o que precisa ser fechado, daquele que traz pão da onde nem existe, que cura, que prospera, que salva, que liberta, que transforma. Você está ao lado dele. Só pode dar certo na nossa vida, não é não? Você vai se animar ainda mais. Porque quando eu comecei a estudar sobre isso, sobre pertencer, a alegria de pertencer à família de Deus, irmãos, a minha visão mudou sobre relacionamento ou sobre igreja. Amém? Glória a Deus, apesar de eu já não ter uma visão muito diferente do que a Bíblia já me ensina.
Então, eu queria compartilhar um pouquinho com você sobre isso. E nós vamos ler alguns textos que falem sobre isso. Amém? Então, eu queria que você abrisse aí Mateus 6, versículo 9. Igreja é uma ideia brilhante, porque veio do próprio Pai. Amém? Então, nós deveríamos valorizar mais ser igreja. Nós deveríamos vibrar mais em vir à igreja. Nós deveríamos vibrar mais de saber sobre a igreja. Porque você está procurando saber sobre você mesmo e procurando saber do lugar da qual você faz parte. E isso é importante demais, irmãos, porque se você tiver essa consciência, nada vai te parar. Você não vai ficar trocando de igreja, você não vai ficar parando no meio do caminho, você não vai desmaiar na fé por causa das coisas que acontecem ou dentro ou fora da igreja, porque você entendeu sobre igreja. Ou sobre você mesmo. Amém? Você não vai ficar desmotivado. Porque a gente vai ler alguns textos, você vai descobrir algumas coisas comigo. Mateus 6, você abriu aí? Jesus disse aí, ensinou aí como? Vou colocar aqui, né? Portanto, vós orareis assim. Pai, pode repetir? Pai nosso. Não está só Pai meu ali, né? Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, Jesus estava nos ensinando que Deus é o nosso Pai. Nós somos todos irmãos. Você faz parte de uma família e muito grande. Porque não importa o lugar que você for na terra. Eu não estou falando do seu bairro, eu estou falando na terra. Você vai achar lá um irmão seu. Não importa se ele tem mais dinheiro, menos dinheiro, mais sabedoria, menos sabedoria, que cor que ele é, que a nação que ele faz parte. Ele é o seu irmão. E ele vai, se você falar que é irmão, você vai ser tratado como irmão. Esses dias eu vi um vídeo que, infelizmente, muito triste. Eles matando alguns cristãos, eu não sei se alguém viu. E dentro de vários que tinha um que ele era diferente daqueles que estavam. Eu não lembro muito a história, só vi o vídeo. E aí tiraram essa pessoa de perto porque acharam que ele não era cristão. E iam matar os outros. E aí ele disse, não, vocês podem fazer comigo o que vão fazer com eles, porque eu também sou cristão. Ele sabia o que é ser igreja, que é pertencer a Cristo. Porque numa dessas ele podia ficar quietinho, né? Ia sair vivo. Mas não, ele decidiu morrer, junto com aqueles homens que estavam sendo mortos. Quando nós entendemos a quem pertencemos, irmãos, a gente não vai desistir por nada. A gente vai até o fim, porque a gente sabe a causa da qual nós estamos envolvidos. Porque ele já venceu, amém? Então, a gente não está lutando, mas já venceu por nós. Efésios 2,15. Abre comigo, por favor. Eu disse para você que se você for em qualquer lugar do mundo, você disser que você é cristão, você vai encontrar cristãos lá. E você vai ser acolhido por eles. E eu tenho certeza que muitas nações, eles vão vibrar de uma forma tão intensa que você vai se chocar. Porque aqui, para onde você olha, você vê um cristão e para nós é normal. Mas imagine em países fechados, da qual acha um no meio de um monte, como a gente vibra. Como é diferente essa consciência de ter um irmão lá. Nós somos pessoas diferentes, mas Deus decidiu juntar-nos todos juntos em um só corpo, em uma só visão, em uma só missão, em um só lugar, que é o céu. Nós estamos aqui espalhados pela terra, mas vamos estar em um lugar só por algum tempo, que é o céu. Amém? E temos um mesmo Pai. Só Deus para fazer isso. Às vezes, dentro de casa, nascido da própria barriga, a gente não consegue lidar com todo mundo, não é? Mas Deus sabe fazer isso muito bem, irmãos. Então, você poderia confiar mais na questão igreja. Aí você pensa, mas quantas coisas já aconteceram na igreja ou ouvir falar dela? Pois é, porque a igreja ela tem um inimigo muito bem declarado. E ele não quer você aqui dentro. Você acha que ele vai elogiar aonde você cresce, aonde você expande, aonde você ajuda o próximo, aonde você se torna mais humano ou mais espiritual? Ele não vai querer isso. É por isso que você ouve tantas coisas contra a igreja, porque, na verdade, ele quer te tirar dela. Mas ele não pode. Olha que notícia boa.
Pois é, você vibrou demais. Mas ele pode fazer você mesmo decidir sair. E esse é o perigo. É por isso que nós devemos vigiar os nossos próprios pensamentos. Porque ele nunca vai te mostrar, o teu inimigo, nunca vai te mostrar uma qualidade da igreja. Ele sempre vai te mostrar os defeitos que ela pode apresentar. Porque ela também está num crescimento. A Bíblia fala que nós estamos crescendo. E eu não estou falando do templo, mas eu estou falando de nós. Juntos. Então você tem que ter paciência com o seu irmão do lado. Você tem que ter amor pelo seu irmão do outro lado. E você tem que perdoar qualquer um de nós, do púlpito à porta. E assim eu também. Não é só para você. É por isso que ela funciona. Porque existe amor e perdão dentro dela. E outros atributos da qual Deus nos colocou. Mas esses dois são os principais, vou dizer assim. Você abriu Efésios 2:15? Diz assim. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo, de dois, um novo homem, fazendo a paz. Oh, glória! E pela cruz, conciliando ambos com Deus em um corpo. Pode falar, um corpo. Matando com ela as inimizades. Eita, glória. Vamos lá? Vamos continuar. Espera aí. E vindo ele, evangelizou a paz, a vós que estavam longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos, fala ambos, temos acesso ao Pai, em um mesmo Espírito. Assim que já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, mas cidadão dos santos. Eita, e da? Você está lendo sua Bíblia? E da? Portanto, você é a igreja. Mas você pertence a uma família. Olha para o seu lado, seu irmão está aí. Olha para o outro lado. Seu irmão está aí. Talvez você esteja sentado do lado do seu marido. Ele é o seu marido, mas é o seu irmão. Você está do lado da sua esposa, ou do seu amigo, ou do seu cunhado, ou do seu sobrinho. Mas eles aqui dentro, ou, na verdade, eles no corpo de Cristo, eles são seus irmãos. Então, o respeito é mútuo, o amor é mútuo, o perdão é mútuo e assim por diante. Amém? Mas o que eu quero compartilhar com você sobre ser igreja e ser da família? Porque às vezes alguns têm a ideia de eu sou a igreja e onde eu for eu sou a igreja, mas você é a igreja num corpo. Amém. Você não é uma igreja sozinho. Não existe isso. Você é a igreja no corpo de Cristo, no Senhor, no amado, nele, enraizado. Você não é sozinho. Não dá para viver um evangelho sozinho, irmãos. Não existe evangelho sem comunhão. Não existe evangelho sem amor. Porque comunhão é amor. Comunhão é comer 1 quilo de sal junto, como os antigos diziam, né? Conhecer o outro, os acertos, os defeitos. E isso não é só para casal, isso é para a igreja. Isso é para nós. Ser igreja é mais do que só se reunir. É ser uma família. Irmãos, às vezes eu falei isso com as crianças, eu falei... A gente estava fazendo um barco e eu falando dos discípulos dentro do barco. E eu falei, aquele barco é Jesus. É a sua vida e a minha. E dentro daquele barco tem os discípulos, que são os seguidores de Cristo. E na nossa vida, como o barco agora é a minha vida, tem os meus. Mas hoje não só tem mais os meus, tem vocês. Vocês fazem parte hoje da minha vida, do meu barco. E eu faço parte do barco de cada um de vocês. Isso é igreja, família de Deus. Então você deve ficar feliz de fazer parte ou de pertencer a uma família. Eu e você devemos ter a alegria de estar em família, irmãos. Porque quando a gente pensa em família, quando a gente pensa em igreja, o primeiro pensamento geralmente é, mas lá acontece isso, mas acontece aquilo, me decepcionei naquilo outro. É lógico, estamos todos juntos em crescimento. Mas o seu inimigo só apontou isso. E as coisas boas que já aconteceu na sua igreja? E quando alguém passou alguma dificuldade, a igreja orou. E quando alguém precisou de alguma coisa, a igreja ajudou. E quando nós vamos lá fora salvar alguma vida? Ei, olha para o lado bom da sua igreja.
Ou faça parte dela. Ou seja, a igreja onde você for, vá lá salvar a vida, vá lá ajudar alguém, vá lá acordar de madrugada. Isso não é para o pastor, isso é para nós. Isso é para todos nós. Então, nós precisamos desenvolver esse sentimento de pertencer a este lugar. Talvez você esteja aqui e fale, não me acho pertencente. Mas não é o Senhor que vai fazer isso, ou os irmãos que vai fazer isso. Por mais acolhedor que esse irmão possa ser com você. Se você decidir não é adequar a palavra, mas se você não decidir no seu coração, fazer parte mesmo, se mergulhar mesmo nesse tempo, nesse lugar, nesse povo, a gente não se sente pertencente. E é importante demais. Quando entra alguém por aquela porta, irmãos, não importa a idade dele, ele precisa se sentir pertencendo a esse lugar, ainda que é a primeira vez que ele pisou aqui. Cara, a primeira vez que eu fui lá, mas parece que eu conheço aquela pessoa há anos, ela me abraçou, ela me beijou, mas não é só questão de abraço e beijo, porque isso a gente encontra em qualquer lugar que você for lá fora. É ensinado na etiqueta, é ensinado nos cursos. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de verdade. De dizer, esse é o melhor lugar que nós podemos estar. Porque é o lugar que aonde me dá dor de barriga, tem gente lá para me pegar junto comigo. É aonde eu estou rindo, tem gente lá orando comigo, rindo comigo. Porque a gente está aqui na sexta-feira orando pelas causas uns dos outros. Seja ela para ganhar um neném, como às vezes quando alguém perde um irmão ou um parente. A gente está aqui juntos para orar. A gente está aqui orando para que alguém conquiste a casa nova, como a gente está orando aqui para que a pessoa saia de uma dívida. Amém. Ou de um casamento falido. Amém. Uma restauração. Um filho que está saindo das drogas, a gente vibra como se fosse o nosso filho. Eu não estou falando de mim, do pastor, estou falando da igreja. Amém. Ou se você e eu não sentimos isso, irmãos, alguma coisa está errada conosco, porque o evangelho é perfeito. Então, nós precisamos celebrar mais ser igreja. A gente precisa entender e tomar posse dessa verdade. Eu sou a igreja e eu pertenço a um corpo. Esse corpo precisa de mim e eu preciso dele. Porque todos nós precisamos uns dos outros. Os dons que estão sobre você não é para você. Por isso que o evangelho não dá para viver sozinho, porque a dom de profetizar, eu vou olhar no espelho e profetizar para mim? Não, eu vou profetizar na vida do outro. Quando tem dons de curar na vida do outro, ele vai orar por mim. Quando tem palavra de sabedoria saindo da boca dos meus irmãos, alcança a minha vida. Então, nós precisamos estar juntos. Na era onde o inimigo está tentando separar cada vez mais, onde você senta em qualquer lugar e é tudo virado para a parede, ou tem algum meio de comunicação para você se distrair e não olhar no olho de quem estiver do seu lado. E aí a gente está tão acostumado com o sistema que aí na igreja a gente pensa assim, é melhor a gente não se envolver muito, porque assim eu não me firo, assim eu não firo ninguém, eu entro e saio e está tudo bem. Não, irmão, não está não. Você é amado aqui, mas você também precisa decidir amar e estar aqui. E eu não estou falando isso aqui só não, tá? Estou falando no geral, no corpo de Cristo. Vou trazer para a igreja local, mas eu vou sair e vou ficar nesse vai e vem porque é importante, tá bom? Como é bom chegar em qualquer lugar e assim, ir lá e eu falei para a irmã, ela foi viajar, ela chegou hoje, está aí, cadê ela? Que eu esqueci o nome agora. E ela chegou e eu falei, nossa, você faz falta. Ela, eu fui lá na igreja que você me falou, é uma igreja, ela está lá. Uma igreja grande, nossa, do Verbo da Vida, é pedra de, não sei, é Aracaju. E como é bom, né, irmã? Chegar em uma igreja nossa ou de qualquer outro ministério, você vai ser super bem acolhido, porque você é um irmão. Corpo de Cristo. Mas eu tenho certeza, irmãos, como já aconteceu muitas vezes comigo, é muito bom, mas eu sinto falta dos meus irmãos lá, de ver o meu grupo de louvor cantando. A gente já fala até que é nosso, né? A minha igreja, o meu grupo da intercessão, o meu departamento infantil, minhas crianças. Glória a Deus. Eu tenho certeza que todo professor que dá aula para criança pensa assim, a minha criança não é sua, mas você tem pertencimento já, né? Você quer saber como está, você ora como não está bem. Isso é família. E você e eu precisamos desenvolver isso cada vez mais, porque é importante. Esses dias um irmão nosso passou uma situação, irmãos, um pouco triste. Mas sabe, eu vi uma igreja correndo atrás dele. Aonde ele foi, a igreja estava lá, cercando ele. E eu achei isso lindo como igreja. Porque é isso que nós devemos fazer como igreja. Para que aquele dia ele não sofresse um acidente, ele não se perdesse em algum lugar.
até que ele estivesse seguro, e aí eles foram embora. Eu fui visitar uma senhora, na verdade conheci duas, uma tinha 86, eu acho que 92, a outra, alguma coisa assim, não é isso? E sabe, pastor, a alegria delas de pertencer a uma igreja. Eu sou de Jesus. Nossa, eu cheguei a essa idade por causa disso. E ainda canto no coral, viu? Ela ainda falou assim para mim. Canto no coral. Eu falei, nossa, canto no coral. Eu falei, glória a Deus, que alegria de dizer que ela cantava no coral, irmãos. Quando, na verdade, a gente chama a pessoa para trabalhar, a pessoa, não, irmão, não é no meu chamado, não é no meu departamento, não posso, estou cansado, estou trabalhando, estou dormindo. Dá toda desculpa para não se envolver, e ela feliz da vida, porque ela canta no coral, e há anos. Irmão, que alegria, elas não têm 15 anos, elas já passaram por muita coisa, e com certeza em muita igreja. Mas elas falavam com tanta alegria de pertencer ao corpo de Cristo, de pertencer ao grupo para cantar para o Senhor. Acho que a gente tem muito para aprender nos anciões, não tem não? Vou te dar uma dica, me ensinaram uma vez, eu peguei isso. A gente deve ter 2 tipos de amigos, com todos os amigos, tá? Uma criança de 8 anos como um ancião de 80 e poucos anos, porque você vai ter o equilíbrio. Nem vai ficar chato demais, nem, né? Porque no caso da criança você vai brincar e vai ter sabedoria, porque o ancião sempre tem sabedoria. Amém? E foi muito lindo estar com elas, foi muito bom. Foi um crescimento extraordinário para mim como pessoa. Mas vamos voltar aqui. Vamos lá. Glória a Deus. Eu queria que você abrisse, eu já li até o 19, não é isso? Vamos continuar. Quero continuar aí. Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é o principal pedra de esquina, da esquina, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce, para templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, somos edificados para a morada de Deus em espírito. Você está vendo aí que nós estamos crescendo? Juntos? Glória a Deus. Então, não seja muito duro com o seu irmão. Não estou dizendo para você aceitar os erros dele. Mas, sabe, quando você vê alguma falha, ore por ele. E vigie também para que você não caia no mesmo tentação, como a palavra nos ensina. Deus é bom. Glória a Deus. Não estou falando para você tolerar pecado, mas para que você aprenda a amar mais, a julgar menos, a servir mais. Porque às vezes a pessoa só precisa de um conselho, um auxílio para sair daquela situação, uma instrução. E aí, sabe, a resposta está aí, em você. Amém? Família, a gente pertence, a gente não frequenta. Você não fala, eu vou frequentar minha família hoje. Você pertence àquela família. Você querendo ou não, você pertence à sua família. Se for fazer lá um teste de DNA, alguma coisa, quando às vezes alguém morre, desaparece, o que ela vai procurar? A linhagem daquela pessoa. Então, você pertence à família de Deus. Glória a Deus. Então, a igreja ela não pode ser um clube, ela não pode ser tratada como irreverência ou de qualquer jeito. Hoje eu vou, hoje eu não vou, o culto estava legal, o culto hoje não estava bom. De qualquer forma, a igreja ela precisa ser tratada com honra, com admiração, com alegria, com zelo. Glória a Deus. Nós não podemos achar que é só o culto, é só uma reunião. Não, irmãos, isso é só uma reunião no seu trabalho, é só uma reunião na sua faculdade. Aqui é muito mais do que isso, é vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. Até já falei isso aqui com você. O diabo quer que você pense que pode frequentar, tratar como comum, sem importância, fazer como achar melhor. E muitos caem nessa isca mesmo, nesse pensamento. Infelizmente, muita gente em trânsito ou parado mesmo, porque absorver esse pensamento do diabo. Já ouvi tanta coisa sobre igreja. Uns passaram, outros nem passaram, só ouviram e acolheram esse pensamento. E isso deixa elas vulneráveis aos ataques, vulneráveis a tantas coisas. Porque, irmãos, quando nós passamos algumas situações, eu já passei por algumas,
Graças a Deus, porque eu tinha uma família. E alguém foi lá na minha casa, orou comigo. Alguém enviou recursos para mim quando eu não podia, quando eu não tinha os recursos. Alguém me ligou para saber se eu estava bem, eu só precisava disso, eu não precisava de mais nada. Só alguém que se importasse. Glória a Deus. Mas graças a Deus eu tinha uma família. Uma família que estava toda terça, quinta e domingo, outras que estavam espalhadas por alguns cantos. E como é bom saber disso. Tem pessoas das quais às vezes nos ligam assim, em momentos tão inesperados que eu falo, meu Deus, como só o Senhor para conectar essa pessoa lá do outro lado, pastor. Mas ela me veio na hora certa. Só Deus, só o Senhor, uma família conectada pelo Espírito. Então, pertencer a essa família, irmãos, não é pertencer a qualquer coisa. Nós devemos amar estar aqui, porque o Espírito Santo está aqui conosco. Porque Ele faz essa conexão entre nós. Porque se Deus te plantou aqui, você deve florescer aqui. Você deve usar os dons e habilidades que Deus te confiou e não enterrar elas. E não usar, vou usar um dia em outra igreja. Tudo bem, quando você for para lá, você frutifica lá. Mas quando você não estiver lá, frutifique aqui mesmo. Mas não pare de frutificar. Glória a Deus. Não acolha os pensamentos errados. Não fique estagnado por onde você está. Vamos continuar o texto aí que nós vamos falar mais um pouco. Glória a Deus. Abre comigo, por favor, em Efésios 2, 21. Eu já li aí com você. Cresce para o templo, né? Para o templo santo no Senhor, e juntamente sois edificados, morada do Espírito. Esse texto eu quero falar sobre aqui com você, sobre estar juntos. Porque quando nós nos reunimos, nós sentamos à mesa com o Pai, não é assim? Uma família grande, o pai senta e os filhos sentam juntos, uma forma de honra, de reverência, e uma família. Você não senta à mesa com o Pai só na ceia. A gente faz isso na ceia. Mas toda vez que nós estamos aqui reunidos, a Bíblia nos fala que o Senhor está aqui. Que Ele passeia em meus louvores. Estamos todos os irmãos reunidos para ouvir do Pai. Você veio aqui para buscar uma direção do Pai, não é? Uma resposta, uma bênção, alguma coisa. E o Pai sempre está disponível aqui para você. Ele sempre está disponível para te ouvir. Mas é importante que você esteja aqui. Porque é uma unção da qual você usufrui somente por estar nesse lugar, irmãos. É diferente de estarmos na nossa casa. Não quer dizer que a unção não esteja lá, você é ungido, a unção está sobre você, dentro de você. Mas há uma unção coletiva, é como se pegasse várias bombas juntos. Uma bomba explodindo, dá um impacto, não é isso? Agora você pega a quantidade de pessoas aqui como se fosse uma bomba juntas. O que você acha que faz? Agora você pega uma pessoa cantando, o timbre de voz dela vai até onde? Agora você pega um povo reunido e comece a adorar. Irmãos, os céus não resistem. Ultrapassa. Então é importante você estar aqui reunidos para nós adorarmos juntos. É importante você entender que você precisa pertencer a uma família se você ainda não pertence. É importante você saber que ela é importante para você, mesmo você achando que não. É muito precioso. Os nossos filhos crescem saudáveis, com amigos, com pessoas do seu lado. Tiago 5,16. Pode colocar, por favor? Tiago 5,16. Eu vou ler alguns textos, eu não vou abrir todos agora. Tiago 5,16 diz assim: confessai as vossas culpas, quem? Uns aos? Dá para fazer o evangelho sozinho? E orai uns pelos outros. Isso é igreja. Hebreus 3,13 diz assim: exortai-vos uns aos outros. Pode colocar, por favor? Antes, exortai-vos uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado.
O inimigo quer te enganar mesmo. Ele quer te dizer que igreja é algo muito chato, trabalhoso, corroba o seu tempo, e tantas mentiras que ele inventa. Para cada um ele tem uma estratégia diferente, mas a ideia é a mesma. Não congrega, não. Você não precisa, você pode fazer isso sozinho. É mentira, irmãos. Nós precisamos estar juntos. Amém? Glória a Deus. Então, o texto mesmo diz para a gente exortar, eis-me aqui, e para que nós estejamos juntos. Colossenses 3, 13 ao 17, por favor. Do 13 ao 17, nós vamos ler, diz assim, suportai-vos uns aos outros, perdoando-vos uns aos outros. E se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Para um pouquinho aí. Esse texto ele está dizendo para a gente dar suporte. Está dizendo para perdoar, porque Deus já sabia que algumas situações dentro da sua igreja iam acontecer. Porque somos pessoas diferentes. Pensamos diferente. E não é para todo mundo pensar igual. Não, Deus fazia todo mundo pensando igual, né? Fazia em série, que era mais fácil. Mas não. Então, irmãos, para funcionar, tem que haver perdão em qualquer lugar. Inclusive aqui. Glória a Deus. Se você lembrar de José, ele tinha uma família. E os seus irmãos falharam com ele. Mas o que José fez? Perdoou. Exatamente isso que nós devemos fazer. Na nossa casa, com a sua família, no seu trabalho, com o povo que está lá. Você faz parte de uma equipe lá. E na sua igreja. E aonde você for. Glória a Deus. Dar suporte, perdoar. Se alguém tiver queixa algum contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim fazei vós também. E sobre tudo isso, revesti-vos de amor, que é o vínculo da perfeição. Glória a Deus. E a paz de Deus, a qual tu também foste chamados em um corpo, domine sobre os vossos corações, e sedes agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-os uns aos outros, com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Você vai ver muitos textos na Bíblia dizendo uns aos outros, uns aos outros, uns aos outros. Por quê? Porque nós estaríamos reunidos em algum momento. Se você não se reunir aqui dentro do templo, você vai se reunir com os seus irmãos em algum lugar. Porque se você for pregar o evangelho para alguém, aquela pessoa é uma outra pessoa. Já saiu de um, foi para dois. E se for mais, né? Então já formou ali uma igreja. Então é sempre uns aos outros. É sempre por causa do outro. Que bom que nós vamos aprender sobre evangelismo no mês que vem, né? Mas sabe, não adianta a gente ganhar tanta alma lá fora, irmão, se a gente não souber lidar uns com os outros aqui dentro. Se nós mesmos não termos esse sentimento de pertencermos a uma família, ou a alegria de estarmos juntos. Eu vou para a igreja porque tem que ir, a Bíblia diz para ir, ou eu vou para a igreja porque eu tenho cargo lá. Não, a gente tem que vir para a igreja com o sentimento certo. Eu faço parte de uma igreja poderosa, gloriosa, autoridade na terra. Eu faço parte do corpo do meu Senhor. Eu tenho muitos irmãos e eu posso contar com eles. É claro que você vai ter uns mais chegados, outros que a gente só fala mais oi. É normal, é muita gente. Você não ia conseguir realmente ter comunhão 100% com todo mundo. Está tudo bem. Não se preocupe com essa parte. Só faça a sua e eu vou fazer a minha também. Amém? Aleluia. João 15. Pode abrir lá o Evangelho. João 15, versículo 12. O meu mandamento é este. Você pode ler aí alto? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Esse é o maior mandamento. Amar. Esse é o melhor lugar de você praticar isso.
Oportunidade de amar nós vamos ter sempre em todo lugar, até no semáforo. Então, por que não começar por aqui, amando uns aos outros? Por que não começar na nossa casa, amando uns aos outros? Mas lá a gente já ama, né? Já nasceu da gente mesmo, ou nós escolhemos, né? Amar ou casar. Então, se relacionar com os de fora é um pouquinho mais difícil para nós, eu vou usar essa palavra. Mas é possível. Por isso a ideia de igreja. Porque você e eu, como igreja, nós temos uma outra função. Somos cooperadores de Cristo. E você coopera com Cristo anunciando Cristo. Nós somos cooperadores para trazer à humanidade a graça. Ou a desfrutar dela. Você e eu somos cooperadores de Cristo para essa grande obra, para este reino. Mas não podemos fazer isso sozinho, porque vai ficar difícil, pesado. E não foi essa a ideia de Deus. Mas para que a gente estivesse juntos, unidos, pensando nas mesmas coisas? Nem sempre. Algumas coisas a gente vai pensar diferente, mas seguindo a mesma visão. É por isso que você vai ver muitas igrejas diferentes. Mas seguindo o mesmo Cristo. Seguindo o mesmo Cristo. Seguindo o mesmo Cristo. Então, irmãos, vamos tirar esse sentimento que às vezes o inimigo colocou na nossa mente que, né, tem que ir lá. Não é assim. Acontece um monte de coisa. Mas sabe, é o meu lugar. É a minha igreja. É o meu povo. Eu faço parte dessa igreja. Eu faço parte do corpo de Cristo. Eu represento Ele aonde eu for. E você não precisa ter medo nem vergonha, porque Ele vai estar com você todos os dias. Se você tiver a consciência dEle, amém? Tem um texto que eu gosto também, Atos 4, versículo 23. Abre lá. Já passou aqui. Glória a Deus. Glória a Deus. 4:23. E solto eles, foram para os seus, e contaram tudo o que lhe disseram os principais sacerdotes e anciãos. Sabe, eles tinham sido presos. Mas quando eles foram soltos, eles não foram para casa. Eles foram para os seus. Eles foram para a igreja. Eles foram para o corpo de Cristo. Quantas vezes acontecem coisas nas nossas vidas boas e ruins? Para onde nós corremos? Para os nossos. Você corre para a sua família, você corre para a sua igreja pedir a oração do seu pastor, da sua amiga. Você corre para os seus. Esses dias, essa semana também passei algumas coisas interessantes. Minha mãe foi visitar umas irmãs dela. E como foi bom para ela estar entre os dela. Glória a Deus. Como é bom você ir lá, estar entre os seus, celebrar. Como é bom você receber uma vitória e você poder ter os seus para contar. Vou lá celebrar com os meus, porque eu sei que eles vão vibrar comigo. Também passei por isso essa semana. Fui acordado com alguém me chamando para contar uma bênção. Eu falei, glória a Deus. Mas sabe, quando a gente passa algum momento ruim, a gente também tem alguém que a gente pode contar. Igreja, ora por mim, porque estou acontecendo isso, isso, isso. E os meus estão lá orando, né, na madrugada. Ou de manhã, ou nos cultos. Mas você sabe que tem os seus aqui clamando por você, enquanto você está lá. Alguém está aqui segurando a corda. Senhor, meu irmão está lá, ó, passando por isso, 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 a cirurgia, ou ganhando um neném, ou está casando, ou... E aqui tem alguém orando. Aquela irmãzinha que às vezes você não fala com ela todo dia.
Mas ela não está nem aí por isso, ela está aqui orando para você dar bem lá no seu trabalho, ser promovido. Porque isso é família. Isso é corpo, isso é igreja. E tudo isso, irmãos, quem faz não somos nós. É o Espírito Santo em nós. Porque sem ele nós não faríamos nada disso. É o amor de Deus. Por isso que eu disse, foi ele que te escolheu. E ele plantou você e plantou dentro de você aquilo que ele deseja. Só o Espírito Santo pode fazer essas conexões divinas. São conexões divinas, irmãos. Então você deve celebrar elas. Valorizar o lugar que você faz parte. Então ele foi para os seus. Vamos lá, eu vou ler mais uma vez. E solto eles foram para os seus. E contaram tudo o que lhe disseram os principais dos sacerdotes e anciões. Ele foi lá para compartilhar o que lhe tinha acontecido. E não era coisas boas que tinha acontecido, não. Ele estava sofrendo mesmo. Mas ele foi lá contar para os seus. Incentivá-los a permanecer firmes e inabaláveis. Quando temos consciência e sentimento de pertencimento a esta família, como igreja geral e como igreja local, temos a alegria na comunhão, nas reuniões, nos partir dos pães. Que alegria! Foi quarta-feira para trabalhar. Os irmãos estavam aqui alegres, tão alegres, que eu olhei para ele e falei, nossa, irmão Adriano, não imaginei que ia estar todo mundo assim. Parecia que era o começo do dia. Que alegria estar aqui para estar evangelizando. 6 da manhã. Que alegria, eles estavam ali hoje à tarde, às 4:30 da tarde. 4 horas, né? Verdade, eu cheguei 4 horas mesmo. É que eu só fui para lá depois. Estavam aqui 4 horas, irmãos, em comunhão. Ali talvez você pense, estava comendo. Não, irmãos, eles precisam ter comunhão. Para quando eles chegarem aqui, eles também estão em comunhão. A comunhão não existe só aqui de cima. Se não fluir aqui embaixo, quando chegar aqui em cima não vai fluir também não. Se não fluir no diaconato, pode ter certeza, não vai fluir na igreja inteira. Enquanto eu e você, talvez, na verdade eu já estava aqui 4 horas, mas às vezes a gente está em casa, né? Mas eles estavam aqui já, alegres de estar servindo. Nós precisamos manter isso, porque o inimigo vai tentar tirar isso de mim e de você. E principalmente porque nós estamos avançando e expandindo. É aí que ele vai, opa, peraí, eles estão crescendo, tenho que barrar isso. E aí é onde que ele começa a levantar circunstâncias, situações para nos desanimar. Olhar para as falhas, trazer divisão, contendas. Você e eu precisamos estar vigilantes. Quanto mais a sua igreja cresce, quanto mais você cresce espiritualmente, mais ele vai tentar parar você. Porque se ele vai parando ele vai parando a igreja inteira. Mas se você já está sendo vacinado, aí fique atento, fique esperto. Glória a Deus. Quem ama Jesus, ama o seu corpo, ama a sua família, ama a sua noiva. Amém. Ama o seu irmão. Vou virar aqui, eu quero compartilhar mais um texto com você. 1 Coríntios 12. Glória a Deus. 1 Coríntios 12, versículo 14. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. E eu vou pular, não vou ler o restante, eu quero que você continue aí no versículo 19. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Pula aí para o versículo 25. Para que não haja divisão no corpo, mas antes tenha os membros igual cuidado uns dos outros. 26. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo. E seus membros em particular. Nós somos o corpo de Cristo.
Nós. Vós. Eles, os nossos irmãos que estão espalhados no mundo, são o corpo de Cristo. Então se alegre de pertencer a esse corpo. Faça o esforço para estar junto mesmo, nas reuniões, nos evangelismos, nos eventos, aquilo que o Senhor preparou para a sua igreja fazer. Esteja lá, se predisponha. Não importa se é o seu chamado, você é a igreja, o ID é para todos. O compartilhar o seu dom é para todos. E você não decide usar, eu vou usar meu dom aqui. O dom é do Senhor, é do Espírito. Ele manifesta quando Ele quer. Então, se você estiver na rua, Ele pode decidir te usar. Então, você precisa estar por aí, para que você possa dar fruto. Amém? Efésios 5, 23. Eu vou passar aqui para ser mais rápido. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja. Ela tem um dono, fique tranquilo, sendo ele o próprio o salvador do corpo. Glória a Deus. 25 agora. Vós, maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Sabe, eu quero que você frise aí que Cristo é o cabeça da igreja e que Cristo ama a sua igreja. Então, a gente não pode falar mal da nossa igreja. A gente não pode falar mal da igreja do nosso irmão. A gente não pode falar da igreja no geral. Porque se Cristo a ama, quem é que vai falar contra o que Cristo ama? Não estou dizendo, irmãos, que situações não aconteçam. Estou dizendo que nós pertencemos a essa igreja e que nós devemos valorizar e ser de fato essa igreja. E não cobrar do outro ser a igreja. E quando nós vermos alguma coisa que não nos agrada, você sabe resolver, oração e conversa com quem precisa. Seja com o pastor, seja com o seu irmão. Mas é importante você ter essa alegria de pertencer ao corpo de Cristo. De você entender a importância disso e por isso o inimigo tenta tanto destruir a comunhão da igreja e a comunhão de um lar, de uma família. Porque a igreja e a família são a mesma coisa, vou dizer assim. Porque Cristo é o cabeça da igreja, como o marido é o cabeça da esposa, e somos uma família. Então o inimigo sempre vai querer destruir famílias. E você está vendo quantos ataques na família. E quantas igrejas têm tentado restaurar famílias. Mas a gente critica as igrejas. Elas estão tentando restaurar a sua família. Nós tivemos encontro de casais aqui ontem. E os líderes de casais, eles poderiam estar passeando ontem, mas eles decidiram ontem deixar para cuidar da minha e da sua família. E assim os outros departamentos. Mas o inimigo também vai sempre tentar contra a igreja do Senhor. Dizer que não funciona. E você e eu não podemos acolher isso, irmãos. Nós não podemos tentar e achar que se tiver uma igreja aqui, está tudo bem, se não tiver também. Não, irmãos. Precisa ter uma igreja aqui, porque ela é o farol que está iluminando este lugar. As pessoas que passarem lá fora, elas vão ver o brilho de Cristo aqui dentro. Uma vez nós estávamos em Peruíbe, e só estava eu e a Adriana orando. Era noite, a gente estava orando. Tinha acabado, acho que, com um evento, eu não sei. A gente estava orando no culto. E, de repente, entra um rapaz, meio assim, atordoado, entrou, e aí a gente ficou assim, a gente estava num lugar meio escuro, a rua era muito escura. Mas atendemos eles, começamos a conversar, e aí eu perguntamos, tudo bem e tal, o que você veio fazer, né, não sei o quê, enfim. E ele disse, eu estava passando aqui, e eu não estava bem, ele estava totalmente atribulado, mas eu vi uma luz forte aqui, então quis entrar. Irmão, ninguém convidou ele, ninguém estava na porta, a gente estava exatamente perto do altar lá. A gente estava orando, limpando, alguma coisa assim, né? Mas acho que era orando mesmo. E, de repente, só aquele jovem entrou. Era um jovem. Mas ele disse que viu uma luz. Talvez você esteja tão acostumado a vir para a igreja que é só vir para a igreja. Mas sabe, lá fora, quando eles passam, eles não vêem só uma porta, uma placa.
Eles veem o brilho de Cristo. Quando ele olha para você lá na porta, eles estão desejosos do brilho de Cristo que há em você. Então você precisa e eu valorizar sermos igreja, ser família de Deus e considerarmos uns aos outros. E Hebreus 10, 23, a gente vai terminar aqui. Pode colocar aí? Retenhamos firme a nossa confissão, a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Por favor, até o 27. E consideramos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-os uns aos outros. E tanto mais, quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. E o dia já está próximo. Porque se pecarmos voluntariamente, depois... Daí só o 26, só o 25, né? Deixa eu ver aqui. É só isso mesmo, até o 25. Aí eu não quero entrar nesse texto. Então, irmãos, o texto é claro sobre nós não deixarmos de congregar, sobre estarmos admoestando uns aos outros, de estarmos juntos, de pertencermos a essa família, de ter essa consciência. Desenvolva isso em você. Não deixe ser roubado. Não trate como qualquer culto. Irmãos, para nós, não deveríamos ter cultos e cultos. Culto de oração, culto, tudo é culto ao Senhor. É para Ele, é por causa dEle que nós nos reunimos. O motivo das nossas reuniões aqui é Cristo. É por causa dEle que nós estamos reunidos na mesma visão. Senão você estaria fazendo outras coisas, eu outras coisas. Mas decidimos seguir com Ele. Você faz parte do corpo. Você faz parte da família. Celebre estar em família. Pertencer a ela. Amém? Glória a Deus. Você pode ficar de pé?